Olá. Eh, Nós não estamos necessariamente seguindo aqui, nesse curso de análise de algoritmos, uma referência, assim, né? Porém, todo mundo sabe aí que uma das principais referências da área é o livro lá do CLRS, né? O Cormier, Leisserson, Rivest e Stein. Ahn, e assim, de fato, né, uma grande parte dos cursos que a gente vê por aí de análise de algoritmos seguem, né, arrisca esse curso e a gente também segue em partes aquilo dali, tá? Existem diversas, assim, abordagens de você seguir o livro, um livro, tipo, tipicamente do Cormen, assim, né? Você pode fazer uma abordagem mais, assim, superficial, em que você consegue explorar mais tópicos, só que com menos profundidade. Eu vejo bastante gente fazendo isso. E existe também, assim, uma abordagem mais detalhista, né? Que no caso é o que a gente está usando aqui, essa abordagem detalhista. É, Basicamente, até agora no curso, a gente cobriu os 4 primeiros capítulos do Cormen, se a gente fosse traçar o paralelo lá com o livro do Cormen, né? Então a gente falou assim, uma introdução do assunto, análise de algoritmos iterativos, corretude de algoritmos iterativos, corretude de algoritmos recursivos, análise de tempo de algoritmos recursivos, né? Falamos das notações assintóticas, também isso é beabá de todos os cursos de análise de algoritmos, né? Resolução de recorrências, recorrências que aparecem em problemas de divisão e conquista, tá? É, Teorema mestre, tá? Então são vários tópicos aí. Todos esses tópicos estão organizados, por exemplo, lá no livro do Cormen, nos 4 primeiros capítulos que compreendem mais ou menos umas 100 páginas. Então a gente viu 100 páginas até agora em todos os detalhes possíveis, tá? E o livro do Cormen, ele além de ser dividido em capítulos, né, ele é dividido em partes, tá? A primeira parte do livro, que é algo assim como conceitos fundamentais ou algo assim, conceitos fundamentais de análise, né? A gente já viu quase tudo, só falta a gente ver uma única coisa, tá? Dessa parte, para a gente completar essa parte fundamental, e aí a gente vai ter um curso assim de análise de algoritmos, a gente vai ver um curso completo. Só falta o quinto capítulo lá do Cormen, que tem a ver com algoritmos aleatorizados, tá? E de fato, talvez assim não seja uma coisa muito. Não necessariamente em outros cursos de análise de algoritmos que a gente vê por aí, o pessoal inclui essa parte. Porém, é, é uma das partes assim que, na minha visão, é mais importante, tá? Porque você tem diversos algoritmos que a única forma de você analisar eles de maneira ou projetar eles de maneira assim que você tenha resultados bons é usando aleatoriedade, tá? Não é à toa que esse tópico está incluído na parte inicial, lá na primeira parte do livro do Cormen, tá? Que são conceitos fundamentais de análise, né? Então a gente vai começar a estudar esse assunto aí, que são os algoritmos aleatorizados. Assim como a gente fez lá no na hora que a gente estava estudando os algoritmos iterativos, recursivos, a gente quebrou em corretude é uma coisa e análise de tempo de execução é outra. A gente vai fazer da mesma forma aqui, tá? A gente começa vendo, então, os algoritmos aleatorizados na questão da corretude deles. Bom, antes de começar aqui, tá? Eu quero lembrar um resultadozinho aí, ou lembrar, ou talvez se vocês não souberem aí, que chama-se o Teorema Fundamental da Álgebra, né? De maneira bem informal, tá? Ele é descrito assim da seguinte forma, né? Um polinômio de grau n tem exatamente n raízes, tá? Um polinômio de grau n tem exatamente n raízes.
Nós vamos usar esse resultadozinho mais para frente. Mas assim, só para pegar alguns exemplos aí. Aqui eu tenho um polinômio de grau 1, né? Tem uma raiz, tá? Seria se você isola, faz 3x mais 6 igualar a zero. Quando você isolar, você vai ter o x igual a 2, né? Quando você está trabalhando com um polinômio de grau 2, tá? A gente usa lá aquela fórmula de Bhaskara, que a gente aprende lá no ensino médio, né? Para obter as raízes, né? No caso aqui a gente vai ter a raiz x igual a 1, x igual a 2, tá? Aqui tem um polinômio em grau 3, tá? Só que ele está num formato aqui de multiplicação de monômios, né? De certa forma facilita para a gente ver quais são as três raízes aqui, né? A gente tem uma raiz 1, a gente tem outra raiz 1 e a gente tem uma raiz 2, tá? Não tem problema que essas raízes tenham uma multiplicidade maior do que 1, né? Por exemplo, aqui eu tenho a raiz 1 e eu tenho a raiz 1 aqui também, tá? O teorema fundamental da álgebra, se você for olhar com detalhe o enunciado, né, do que se trata, fala, inclusive, né, prevê já essa questão das multiplicidades das raízes, né? E também não tem por que a gente só pegar raízes assim que sejam números inteiros ou reais, tá? Inclusive, esse teorema ele diz respeito a números complexos, tá? Enfim, vamos usar esse resultado aí mais para frente, tá? Eu só coloquei aqui logo no início para a gente deixar como uma ferramentinha que a gente vai aplicar depois. Bom, o nosso primeiro problema, então a gente vai começar trabalhando nessa questão de algoritmos aleatorizados, a gente vai começar trabalhando com um problema, tá? E vamos tentar resolver ele de maneira, assim, com elementos aleatorizados, né? Esse problema é bem simples de enunciar, tá? São dados dois polinômios f e g, tá? A gente está supondo que eles têm grau D, né? O grau no máximo D, tá? Por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo, né? O f é isso daqui, aqui está no formato de monômios, igual eu tinha escrito antes ali, então fica fácil da gente ver quais são as raízes aqui, né? E o g está nesse formato aqui, né? Percebam que os dois aqui tem grau 6, né? O f de x aqui, talvez assim, você tenha que... Como você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 monômios, na hora que você multiplica aqui, né, vai aparecer lá um x elevado a sexta, tá? Aqui o x elevado a sexta já está bem evidente, tá? Então, nesse caso, nos dois casos aqui, o d, que é o grau, né, o d é igual a 6, certo? D igual a 6. Bom, a pergunta desse problema é assim, como é que eu sei se o f é equivalente ao g? Tá? Então, o problema é bem isso. Te dou dois polinômios, tá? E eu quero saber, f é equivalente a g? Sim ou não, né? A resposta é um problema de decisão isso daqui, né? Quero saber sim ou não, né? Equivalente, no caso aqui, é ver se eles são, assim, no fundo é ver se eles são iguais, né? Então, de fato, talvez aqui, se a gente for parar para pensar, o jeito, na minha opinião, o jeito mais natural da gente identificar se esses dois polinômios são equivalentes é você sair multiplicando aqui nesse f de x aqui os monômios, né? E agrupando e cortando o que precisar cortar, e aí no final ver se você chega no g de x aqui, né? Tá? Então, essa estratégia que eu acabei de explicar, bem por cima, uma estratégia natural, ela teria solução quadrática, né? O de d ao quadrado, onde d, novamente, aqui eu já falei, isso é o grau dos polinômios, né? Por que seria d ao quadrado? Porque, assim, a grosso modo, né? Se você precisaria fazer aqui, ó, tipo, multiplicar esse por esse monômio por todos esses outros monômios aqui, tá? Aí depois você teria que multiplicar esse segundo por esses outros aqui, né? E assim por diante. Então, no início você teria 5 multiplicações de monômio, mais 4, depois que é do x menos 2 para esses 1, 2, 3, 4, né? Mais 3, mais 2, mais 1, tá?
Isso daqui, se você extrapola essa soma aqui, né, a soma dos primeiros naturais, né, então seria a soma de 1 até n, a gente sabe que isso daqui, a gente já viu isso daqui é quadrático, tá? Então, por isso que a solução natural ela é de ordem quadrática. Beleza, então assim, dá para resolver isso daqui tranquilo de maneira determinística, né? Ou seja, sem usar as probabilidades e aleatoriedade. Porém, a gente vai ver um outro algoritmo, tá? Então, considere o seguinte algoritmo aleatorizado, né? Eu chamei ele de VP, né? VP é de verifica polinômios, tá? Só para dar um nome. Então, primeiro passo, escolha um número R pertencente a esse conjunto aqui, ó, que vai do 1 até o 100 vezes D, tá? Escolha esse número aleatoriamente de maneira uniforme. Então, é esse passo aqui que é o passo aleatório, né? Então, se vocês não estão ainda acostumados aí com esse tipo de algoritmo, esse aqui é o passo aleatório. A gente precisa, né, fazer uma escolha aleatória, né? Jogar uma moeda, jogar um dado, algo assim, tá? Escolher aleatoriamente de maneira uniforme, né, significa que a gente está escolhendo todos esses valores aqui, do 1 até o 100 vezes D, todos eles com a mesma probabilidade, tá? Então, esse é o primeiro passo do algoritmo. É claro que, assim, tipo, para que você está fazendo 100 vezes D? Bom, isso daqui a gente descobre mais para frente, mas, assim, foi cuidadosamente pensado para, no final, dar algo que a gente queira, né? O resultado final dá o que a gente queira, tá? Enfim, segundo passo. Verifique se f de R é igual a g de R, tá? Então, na verdade, em vez de você verificar se o polinômio na forma geral um é equivalente ao outro, não, você aplica o polinômio no número R, tá? Então, você tem que avaliar, né? Você tem que avaliar o polinômio, avaliar o polinômio, tá? Tanto aqui quanto aqui, né? Então, te dou um número e você aplica aquele número. Se de fato eles são iguais depois de você fazer a avaliação, você devolve sim. Tipo assim, eles são o mesmo polinômio, né? Caso contrário, devolve não, tá? Então o algoritmo é super simples, né? Escolhe um número aleatório ali numa certa faixa, avalia os dois polinômios naquele número, se der igual, você devolve sim, caso contrário, você devolve não, tá? Bom, a questão aqui, a gente está desenvolvendo um novo algoritmo, a gente tem que ver se ele é melhor do que aquele algoritmo quadrático que a gente tinha bolado antes, tá? Então, de fato, né? Vamos primeiro, assim, dar uma olhada no tempo de execução dele aqui, né? Mesmo que isso não seja bem, assim, o foco da aula aqui, né? Que não é, assim, tempo de execução e sim a corretude, mas eu acho que é interessante a gente ver que a gente tem em mãos um algoritmo que é mais rápido do que o outro, tá? Então, o primeiro passo aqui, esse passo aqui, ele custa tempo constante, tá? Ou seja, θ de 1, e lá mais pro fim da aula aí a gente vai discutir o porquê disso, né? Sim, porque basicamente você está escolhendo um número numa faixa, um número aleatoriamente numa faixa. É uma suposição forte falar que você gasta tempo constante para escolher esse número de maneira aleatória, mas enfim, vamos acreditar nisso por enquanto, depois a gente vê como é que funciona. Bom, no segundo passo, fazer a avaliação dos polinômios toma tempo linear. Eu não vou entrar nos detalhes, tá? Mas basicamente você vai ter que ir substituindo os valores e fazendo continhas, certo? Então, por exemplo, se o R é igual a número 10, você vai substituir lá em todas as posições, você vai substituir por 10 e vai fazendo continhas, tá? Essa avaliação, ela toma tempo linear, mas também não vou entrar nos detalhes, tá? Então, aqui tempo linear de θ de n. Verificar se daí, depois de avaliado, verificar se um número é igual ao outro, a gente vai supor aqui que toma tempo constante, tá? E aqui é só um else, né? Então, também não faz muita coisa, esse daqui é tempo constante. Então, se for somar, né, você vai ter tempo constante, mais tempo linear, mais tempo constante, mais tempo constante. Então,
tempo linear, né? Na verdade, aqui eu errei, porque aqui não é O de N, né? E sim O de D, porque a nossa variável de interesse aqui é o D, né? Que é o grau do polinômio, tá? Então, por isso que isso daqui é O de D, né? Aqui eu não me preocupei em botar em notação θ, eu deixei em O mesmo, né? Mas acho que também valeria no caso do limitante inferior, tá? Beleza, temos em mãos um algoritmo interessante que tem um speed up, né, uma aceleração linear em relação ao anterior. Agora, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber se o algoritmo funciona, né? Então, assim, esse algoritmo, será que ele pode dar uma resposta errada? Né? Porque mais rápido ele é. Agora, será que ele vai funcionar? Tá? Então, a gente está olhando agora sim a corretude do algoritmo. E parece assim, né, que parece um pouco mágico, né, que esse algoritmo vai ter que sempre funcionar, tá? Mas vamos olhar essa questão, a gente vai olhar com calma, tá? E, assim, no caso desses algoritmos aqui, não tem uma receitinha de bolo, igual a gente tinha visto lá na corretude de algoritmos iterativos ou corretude de algoritmos recursivos, tá? Se bem que lá mesmo, as receitas de bolo não eram tão assim, receitas, a gente só tinha aquela história de achar invariantes ou provar por indução, aquela coisa toda, mas no fundo você tem que fazer um trabalho mental independente para cada algoritmo diferente, né? Aqui também, né? Então, o algoritmo pode dar a resposta errada? Bom, vamos primeiro pensar assim se ele devolveu não aqui nesse passo 4, tá? Se ele devolveu não, é mais fácil, porque olha só, ele devolve não porque o f avaliado lá naquele número R é diferente do g avaliado naquele número R. Tranquilo, né? Então, assim, se as funções elas são diferentes em pelo menos um valor, que é o R, né? Tipo, o f ele não é igual ao g, pelo menos naquele valor lá R. Então, se a gente encontrou um único ponto R em que eles são diferentes, a gente tem certeza que eles não são a mesma função. Porque se fossem iguais, eles dariam iguais, tá? Então, no momento em que você devolve não aqui, você tem certeza, né? Então, eu coloquei assim, ó, 100% de certeza, eu coloquei só para deixar bem explícito, que os polinômios não são iguais, tá? Essa é a parte fácil, né? Então tá, resposta não no passo 4 é 100% correta. Bom, agora vem um slide em preto aí, a gente fica até com um pouco com medo. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu vou pegar dois polinômios, tá? O f de x, que é o x ao quadrado, e o g de x, que é x ao quadrado menos 2x mais 4. Claramente não são os mesmos polinômios. Você nem precisa fazer aquele esquema de ficar multiplicando monômios para chegar em um, chegar no outro, né? Dá para você ver, assim, visualmente eles já são diferentes, tá? Só que presta atenção na seguinte coisa. Vamos supor que você sorteou um número R igual a 2. E aí no passo 2 você vai ter que fazer a avaliação. Então quando você faz a avaliação, f de 2 é igual a 4, tá? Porque o f é o x ao quadrado. E o g de 2, ele também vai ser 4. Olha só, porque vai ser 2 ao quadrado, que é 4, menos 4 mais 4, que dá 4, tá? Então, aí, o que acontece, ó? O teu algoritmo vai devolver sim. Sendo que, na verdade, a gente sabe que esses dois aqui, eles não são iguais, tá? Então, parece que você tem um defeitinho aí, vamos dizer, nesse passo aí, tá? Então, ó, se eu amostrar R igual a 2, o algoritmo devolve sim e ele falha, né? Eu tenho uma falha, tá? Seria tipo um falso positivo, né? Se eu mostrar R igual a 3, ele devolve não, o algoritmo acerta, né? Quando R igual a 3, o F de 3 é igual a 9 e o G de 3 é igual a 9 menos 6 mais 4, que vai me dar 3 mais 4, que dá 7, tá? Então, 9 diferente de 7. Então, assim,
parece que a gente teve azar, né, na hora. Se a gente tivesse escolhido 2, a gente teve um azar, tá? A questão aqui é que, assim, de vez em quando o algoritmo acerta, de vez em quando o algoritmo falha. E talvez dependa desses azares aí, né, de escolher alguns caras aí que não são bons, tá? E a gente tem que entender exatamente o que é escolher. Quais são esses caras que não são bons de escolher? Quais são os caras que são bons de escolher? Se existem muitos caras que são ruins de escolher, muitos caras que são bons de escolher, por quê? Porque a gente não quer simplesmente um algoritmo que de vez em quando falha e de vez em quando acerta. Não, a gente está fazendo análise de algoritmos, então a gente gostaria de quantificar as coisas, né? Saber quantas vezes que ele vai falhar em relação a quantas vezes ele vai acertar, né? Isso seria interessante. E você fala assim, mas pô, professor, você vai deixar o algoritmo falhar? Eu nunca vi isso, um algoritmo que de vez em quando dá resposta falha, né? É exatamente assim, de fato, isso é uma coisa estranha, assim, é a primeira vez que a gente vê, mas não tem nenhum problema. Se você consegue bolar um algoritmo que falha uma em 1 bilhão de vezes, você não está disposto a usar esse algoritmo, né? Talvez seja mais fácil você ganhar, às vezes, na Mega Sena do que o teu algoritmo falhar, tá? Então, muito provavelmente você está disposto a usar esse algoritmo que falha de vez em quando, tá? De fato, eu falei 1 sobre 1 bilhão, mas não é à toa. A gente vai ver como é que faz para chegar nesse número, exatamente nesse número aí, com esse algoritmo aqui do VP, tá? Enfim, vamos ter que fazer uma análise mais profunda desse algoritmo.